Existiu aqui no planeta Terra um espírito encarnado vivenciando a vida quando o planeta era um planeta primitivo. Ele conseguiu ascensionar? Se tornar um mestre ascenso. Ao desencarnar, ele ficou lá no astral, ensinando e auxiliando os espíritos que estavam encarnados. Ele recebeu a missão de vir para o planeta e trazer as formas das letras para o planeta, para poder melhorar a comunicação dos espíritos que estavam encarnados vivenciando a vida. Ele reencarnou neste planeta Terra com o nome de Rainha Escrita. A Rainha Escrita tinha no seu palácio um jardim muito grande. Era a única que tinha esse jardim. Existia um jardineiro que tomava conta desse jardim. Era as flores mais belas que existia. Porque naquela época as plantas não floriam. Porque ainda estava num planeta primitivo. Então as plantas não floriam. Dava fruto, mas sem florescer. E nesse jardim, dentro desse palácio, existia as flores muito belas, sendo cultivada por esse jardineiro que foi colocado o nome nele de Bom Jardineiro, por cuidar tão bem das flores. A rainha deixou uma ordem para que todo dia o bom jardineiro colhesse algumas flores e entregasse para algumas funcionárias, para as funcionárias espalhar pelo palácio e o palácio ficar bonito, né? Ela sentir o cheiro das flores, o palácio ficar perfumado. Então, e assim o bom jardineiro fazia. Todas as manhãs ele pegava e entregava para as funcionárias lá e elas iam e espalhava pelo jardim, pelo palácio, para poder perfumar o palácio. Um belo dia, a rainha desmaiou. Quando ela desmaiou, eles pegaram ela e colocaram ela na cama. E ela ficou um bom tempo ali na cama, com coisa que estava dormindo, estava respirando, normal, parecia que estava dormindo. E eles então saíram e a ordem era para não incomodar a rainha. O corpo dela na cama, dormindo, ela encontrou com um ser de luz que perguntou para ela se ela estava pronta. Ela disse que sim. Então, ela retornou com as formas das letras que chama escrituras. Escrituras são as letras que formam palavras. Então ela trouxe essas formas dessas letras e ensinou
todos os seus funcionários, o bom jardineiro, a unir uma letra com a outra e formar palavras para haver comunicação entre eles. A comunicação que havia era simples, sem conhecimento das palavras, das letras que formam as palavras. Era mais por intuição. Mas havia jeito de comunicar. Então, quando surgiu as escrituras, que são as letras, hoje nós chamamos de letras, quando ela veio com o nome de escrituras. E aqui, hoje nós chamamos elas de letras. Para poder formar as palavras, então ela ensinou no palácio, cada um deles, como formar as palavras. E ela então pediu o bom jardineiro que trouxesse uma flor mais cheirosa que tinha, para ela poder perfumar um papel que ela ia escrever. Pediu uma pessoa para poder criar uma maneira de escrever, e essa pessoa criou, e ela escreveu, formando as palavras, e mandou para outros lugares, ensinando como formar as palavras para poder haver comunicação. E isso foi espalhando, ela foi mandando para muitos, e foi espalhando. Até que um dia, a rainha desencarnou, morreu, como se diz. E esse conhecimento das escrituras foi crescendo, formando as palavras, até que a corrupção passou a usar as palavras para poder manipular. Então as palavras entrou no nosso planeta para haver comunicação entre os espíritos encarnados vivenciando a vida. Hoje ela está sendo usada para manipular os espíritos que estão encarnados vivenciando a vida. Criação nossas mesmo. Nós é que fizemos isso. E agora estamos sofrendo a consequência. Então, para que existe as letras? Para formar palavras. Para que formam as palavras? Para haver comunicação entre as pessoas. Então precisamos de voltar para dentro de si, nos encontrar e ver de que maneira nós estamos usando as palavras, as letras que formam as palavras, para ver a manipulação. Então, tudo quanto é palavra que está manipulando, não use. Procure formar a palavra que auxilia, que serve, que tem justiça, que tem caridade, que tem amor. Esse é o propósito para a gente poder conseguir uma frequência para poder ascensionar nessa época de hoje. Porque o planeta agora está passando por uma transição. E se as pessoas conseguirem ascensionar, vai acompanhar o crescimento do planeta. Nós estamos na época da verdade aparecer no planeta Terra. Aqui no planeta Terra nós temos
verdades. Nós não temos aqui a verdade. Nós temos verdades. Verdades que auxiliam a gente a encontrar uma frequência para a gente poder conseguir sair desse planeta acordado, sabendo vencido esse planeta. E a gente conseguir sair desse planeta sabendo que a gente não vai precisar mais de retornar para pagar, para corrigir. Ou seja, a gente vai ascensionar. Nós, espíritos, vamos ascensionar para poder auxiliar outros espíritos que precisam sair desse círculo de nascimento e morte, que é a roda de Sansara. A maneira da gente sair daqui é ter a frequência. Para a gente poder ter a frequência, a gente precisa de conhecer algumas verdades. Existe uma fala que conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, tem algumas coisas que você deixa de praticar, porque você conheceu a verdade. Então você fica livre. A verdade é luz. E você fica livre da escuridão, do escuro. Porque você conheceu a verdade. O escuro é praticar o que não deveria praticar. A verdade é deixar de praticar o que não deveria de praticar. E cria com isso uma frequência. Essa frequência permite com que você ascensione. Para poder, quando o planeta entrar no sistema de restauração, você poder estar aqui fazendo parte dessa restauração. Para você restaurar o que precisa ser restaurado em você. Para poder ter a frequência da nova Terra. Para quando chegar a nova Terra, ter essa frequência. Isso tudo é o plano do nosso Pai Superior. Isso tudo faz parte do plano do nosso Pai. É um plano perfeito. É um plano que não há falhas. Não há injustiça. É um plano perfeito. E nós estamos aqui nessa época com essa oportunidade de conhecer as verdades que estão aparecendo. Coisas que a gente não conhecia, não sabia. Coisas que a gente, como as letras, por exemplo. Hoje nós chamamos as letras de letras, mas quando ela entrou na Terra, através da rainha escrita, ela entrou como escrituras. A rainha recebeu as escrituras, que foram a forma das letras. O pessoal hoje chama as escrituras, fala que a Bíblia são as escrituras. Não, as Bíblias são escritas. Escritas. Todo livro que tem letras formando palavras, o nome deles, o nome desses livros é Escritas. O nome da rainha, Escrita. E as letras, quando entrou no planeta, ela entrou com o nome de Escrituras. Cada escritura unido uma com a outra
forma uma palavra. Para que forma a palavra? Para facilitar a comunicação entre o espírito. É para isso que essas escrituras entrou no planeta Terra, através da rainha escrita. E hoje, essas mesmas escritas, que passou a chamar letras, estão sendo usadas para manipulação. Se vocês observar bem, vocês vão ver que tem palavras aí montadas para poder mudar o nome e ganhar dinheiro em cima do nome, só porque mudou o nome. É o mesmo produto, mas mudou o nome para poder manipular. Essa é a palavra correta, para poder manipular. Então essas são verdades que nós precisamos de saber. Saber para quê? Para brigar com eles? Não, só para saber. Porque a gente sabendo, a gente não vai cometer o mesmo vacilo. E a gente não cometendo o mesmo vacilo, é criado na gente uma frequência do bem. Essa frequência é que permite que você ascensiona. Tem muito mais outras coisas que cria frequência. Essa é uma das coisas que eu estou contando. E no meu canal, mais pra frente, eu vou falar mais coisas a respeito. Não é que se você deixar de usar as palavras para manipulação, você vai ascensionar, não. Vai criar uma certa quantidade de frequência. Precisa de uma frequência alta para poder ascensionar. A frequência do bem ascensionar. Para ascensionar. Precisa dessa frequência. E essa maneira que eu estou falando é um pouco de frequência que você vai adquirir. E tem mais coisas. Tem o amor, tem a caridade, tem a justiça. Tem o perdão, tem o auxílio. Todas essas coisas vão criando a frequência para poder você ascensionar. E mesmo se não ascensionar para sair como mestre ascenso, com o direito de entrar em um planeta para ensinar, para auxiliar os espíritos a enxergar a verdade, um pouco da verdade que precisa ser enxergado, mesmo se não ascensionar, vai ter uma certa quantidade de amor, que também é frequência, para poder ter direito de voltar para o planeta para fazer parte da restauração. Aí na restauração cria. Na restauração começa a restaurar, restaura o planeta, restaura o sistema e restaura os espíritos. Restaura o planeta, restaura o sistema e restaura os espíritos. Aí entra na nova Terra. É dessa forma que vai acontecer. Essa é a verdade. E a verdade a respeito das letras é essa. Quando ela entrou aqui, entrou com o nome de escritura para formar palavras e haver comunicação entre os espíritos. Hoje ela está sendo usada para manipulação das pessoas. Meu nome é Jeremias Dias Alves. Minha missão é o auxílio no despertar com a ciência. E que sejamos felizes.